O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Uma das semelhanças está na sua possibilidade de recordar, ver, prever através do Espírito. Isso explica também a faculdade de ver o futuro. Muitas vezes, esta faculdade aparece pela vontade de Deus, de modo direto. Outras vezes vem pela lembrança que se ergue como o sol da manhã, iluminando um determinado ponto do horizonte dos séculos, como é visto no seio de Deus. Estes são mistérios altos demais para que os possais compreender plenamente. Mas pensai, aquela inteligência suprema, aquele pensamento que tudo sabe, aquela vista que tudo vê, que vos criou por um ato de sua vontade, com um sopro do seu infinito amor, fazendo-vos filhos seus, por origem, filhos seus também pela meta que fostes destinado. Poderá ele, por acaso, dar-vos algo sem ser ele mesmo? Ele vô-lo dá em uma medida infinitamente pequena, porque nunca poderia uma criatura ter a capacidade de seu Criador. Mas a medida que vos dá, ainda que em sua infinita pequenez, é perfeita e completa. Que tesouro de inteligência Deus deu ao homem. A culpa certamente diminui essa inteligência, mas o meu sacrifício reintegra o homem e abre para vós os fulgores da inteligência, os seus canais, a sua ciência. Oh, que sublimidade tem a mente humana unida a Deus pela graça, participando da sua capacidade de conhecer. A mente humana unida a Deus pela graça. Não existe outro modo. Os curiosos de segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça, e não está em graça quem está contra Deus, está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens, só pode provir de Satanás. Não existe outro modo. Os curiosos satanistas que buscam segredos ultra-humanos que pensem nisso. Todo conhecimento que não proceda de uma alma em estado de graça e não está em graça quem está contra a lei de Deus, tão clara em suas ordens, só pode provir de Satanás. Dificilmente Satanás corresponde à verdade em tudo o que se refere a assuntos humanos, e nunca corresponde à verdade no que se refere ao sobrenatural. Então tudo que vem de Satanás é contra Deus, é oculto, é trevas, porque o demônio é o pai da mentira, conduzindo-vos consigo aos caminhos da mentira. Não há nenhum outro método para conhecer a verdade senão o método de Deus, o qual fala, diz ou faz lembrar, assim como um pai que faz um filho recordar-se da casa paterna ao dizer: estás lembrado de quando comigo fazias isto? Vias aquilo ou ouvias aquilo outro? Estás lembrado de quando recebias o meu beijo de despedida? Lembraste de quando me viste pela primeira vez? O sol fulgurante de meu rosto sobre a tua alma virgem, que tinha acabado de ser criada e estava limpa do marasmo, que mais tarde te diminuiu e degradou, quando mal acabavas de sair de mim? Lembras-te ainda de quando chegaste a compreender em um sobressalto de amor o que é o amor? Qual é o mistério do nosso ser e da nossa procedência? Até onde a capacidade limitada do homem em estado de graça não consegue chegar, vem o Espírito falar-lhe e ensinar-lhe. Contudo, para o homem possuir o Espírito, é necessário o estado de graça. Para possuir a verdade e a ciência, é necessária o estado de graça. Mas o homem para ter o Pai, é necessário o estado de graça. A graça é a tenda em que as três pessoas fazem sua morada. É o propiciatório sobre o qual repousa o Eterno e fala não mais dentro da nuvem, mas revelando sua face ao Filho fiel. Os santos se recordam de Deus das palavras ouvidas da mente criadora e que a bondade ressuscita em seus corações, para elevá-los como águias à contemplação do verdadeiro e ao conhecimento do templo. Maria era cheia da graça, toda a graça. Una e trina estava nela,
Toda graça una e trina a preparava como esposa para as núpcias. Preparava-a como leito nupcial para a prole, divinizando-a para sua maternidade e missão. Ela é a que vem concluir o ciclo das profetisas do Antigo Testamento e abre o ciclo das porta-vozes de Deus no Novo Testamento. A arca da verdadeira palavra de Deus olhando em seu seio eternamente inviolado. Maria descobria as palavras da ciência eterna, traçadas pelo dedo de Deus em seu coração imaculado, e se recordava como todos os santos, tê-las já ouvido, quando gerada em seu espírito imortal de Deus Pai, Criador de toda a vida. E se não se recordava de tudo a respeito de sua futura missão, é porque em toda a perfeição humana Deus deixa algumas lacunas, por divina prudência, que é bondade e merecimento em favor da criatura. Maria não sabia que seria mãe do Redentor porque Deus não assim ou não queria ainda. Como uma segunda Eva, Maria precisou conquistar a sua parte de merecimento ao ser a mãe de Cristo, como uma fiel boa vontade que Deus quis ter até em seu Cristo para fazê-lo Redentor. O espírito de Maria estava no céu, sua personalidade e sua carne estavam na terra, devendo pisar a terra e carne, para chegar ao espírito e uni-lo ao espírito num abraço fecundo.